Características de um líder construcionista. Primeiro, ele precisa ter o contexto onde a organização está inserida. Se você não entender o mundo, o John Stott falava, ouça o mundo, ouça o espírito. A gente precisa desbitolar a nossa cabeça. A gente precisa sair de uma caixinha, tirar os limites da caixa e fazer um olhar de um espectro bem grande. Para você entender o que as pessoas pensam, onde elas estão, como elas sentem, o que elas desejam, o que está acontecendo. Porque senão você constrói uma coisa só a partir da sua ótica. E o nosso espectro precisa ser maior. Vou dar um exemplo de igreja. Por exemplo, eu falo na minha, às vezes numa palestra ou na igreja, eu falo assim, olha, vocês têm um pastor mundano. O pessoal dá uma risadinha como vocês deram. O que é um pastor mundano? Um pastor que decidiu invadir o mundo. Porque a igreja, ela quis tanto se proteger para que o mundo não entrasse na igreja, que ela esqueceu que ela está aqui para ir para o mundo. Então, nós temos que conhecer a realidade. Exemplo, as novas gerações de hoje. Não adianta a gente ficar tentando fazer culto jovem de sábado à noite. Quem vai em culto jovem de sábado à noite é o filho do pastor, se ele for crente, do vice-presidente da igreja, e pronto. Vocês lembram da ilha de Skol? Somos jovens crentes, que amam ao Senhor. Tem que falar que lembra, né? Aí do lado ali, lembra, né? E do lado ali o cara tá... Então nós temos que entender que essa geração pensa diferente, vive diferente, anda diferente, está em outro lugar. Senão a gente não constrói uma coisa relevante. Então, primeira característica, conhecimento do contexto. A igreja a nossa igreja é praticamente uma plantação. Ela tinha 3 anos quando eu cheguei. Alguns conhecem o pastor Nelson, que tinha saído. Ele foi para lá, a igreja tinha 1 ano e meio. Ele ficou 1 ano e meio, não deu certo, porque era uma igreja muito tradicional. Então, quando eu vou conhecer aquele grupo, eles tinham umas 25 pessoas, uns 25 adultos. Era uma igreja que tinha 40, 50 pessoas entre todo mundo. E nós encerramos, então, o 3º capítulo e começamos um projeto novo, começamos uma igreja nova. Era em cima de uma borracharia, embaixo tinha uma loja de pneus e a igreja ficava em cima. A gente brincava que era a igreja da borracharia, aceite a Jesus e ganhe um alinhamento. Aí eu disse, a primeira coisa, você tem que sair desse lugar, porque o nosso contexto não permite um espaço desse, não dialoga, não faz sentido. Não faz sentido ter um gabinete pastoral em cima de uma borracharia, num lugar que as pessoas... Alphaville, São Paulo, vocês têm noção, conhecem Alphaville, São Paulo, é uma região classe média alta, são 150 condomínios, 200 mil pessoas moram lá. É considerado, o The Guardian fez uma pesquisa, é o 5º maior muro de isolamento do mundo. Se você somar a metragem linear dos muros dos condomínios, é o 5º maior muro. Ele é maior que o muro do Trump ali no México, na fronteira do México. Então a gente tem uma ilha, que lá dentro moram as pessoas ricas do país, como toda cidade tem uma ilhazinha. Lá é uma ilha grande. E em volta a gente tem um bolsão de pobreza. E aquelas pessoas se protegem com um muro gigante, bem alto. Que é um muro social, é um muro físico, mas é um muro social, emocional, um muro espiritual. Então, a gente tem um papel ali. Esse é o nosso contexto. Então, conhecer o contexto da organização. Não adianta você plantar uma igreja se não faz sentido para aquela comunidade. Não adianta igreja Ctrl+C, Ctrl+V. As empresas elas são mais espertas. Antes de elas abrirem uma coisa num lugar, elas fazem uma pesquisa de mercado para ver se naquele bairro cabe aquele negócio. Né? Mas às vezes a gente fica... Então, conhecer o contexto. Conhecer muito, profundamente. Segundo, criar uma equipe que seja disposta a realizar, sonhar, realizar e pagar o preço de construir algo que ainda não existe. Porque esse para mim é um dos pontos que mais derruba as pessoas. Porque você é um empreendedor, ou você é um líder, você decidiu ser um líder que constrói alguma coisa. Você tem um sonho, mas você não põe pessoas perto de você. Então é o líder construcionista Denorex, ele parece, mas não vai. Por que ele não vai? Porque ninguém faz nada sozinho. Então um líder, ele precisa ser uma pessoa que tem uma ideia e ele tem uma música, e ele começa a tocar aquela música, e mais gente começa a ter vontade de tocar aquela música com ele. Ou dançar aquela música com ele.
A hora que você chega, gente, assim, eu vou dançar a música com você, eu vou pagar o preço de realizar com você, aí você pode avançar. Então você conhece o contexto, você tem uma proposta de algo novo para aquele contexto e você contagia pessoas, porque não existe ideia sem pessoas. Não existe realização sem gente. Numa empresa você contrata, você tem um mecanismo chamado salário. Numa igreja, aqui a maioria são pastores, são de igreja? Todo mundo é de igreja aqui? O contexto de igreja faz sentido então, né? Numa igreja você não tem mecanismo salário, você tem mecanismo sonho, visão, empreendimento, ideia, mudança. Então se a gente não comunicar isso, mais do mesmo. Quando eu fui para Alphaville, eu disse assim, eu preciso construir uma coisa diferente. E se a minha última tentativa, eu sou pastor há 22 anos, eu fui um homem de negócios por 8 anos e estou no ministério há 22 anos. E eu disse, essa é a minha última tentativa, de construir uma igreja de verdade. Se não der certo, eu vou abrir um restaurante, que eu possa exercer minha vocação num restaurante. A vocação de amar, servir pessoas, cabe bem num restaurante. Vou fazer outro negócio, né? Mas precisa ter gente que pague o preço, porque nós vamos construir juntos. Isso aqui é tão absurdo, gente, às vezes é tão simples de entender, mas é tão difícil de encontrar, porque os líderes hoje eles estão construindo as pirâmides, vocês já perceberam isso? A gente criticou a reforma, porque a Igreja Católica é uma pirâmide. A reforma foi a crítica a isso, aí a gente criticou e construímos hoje as pirâmides. As igrejas batistas, presbiterianas, são pirâmides. As igrejas neopentecostais são super pirâmides, focadas nos líderes. Tem um corpo diaconal, uma diretoria mandando no pastor, que tem que liderar um grupo, que tem a igreja aqui embaixo. O pastor, se ele desagradar o grupo de cima, ele perde o emprego. Se ele desagradar o grupo de baixo, a igreja para. Então ele fica meio bipolar. O pastor toma pantoprazol para ir na reunião da liderança. E o pastor morre ou de problema cardíaco ou gástrico. Por quê? Porque é uma pirâmide. Nós precisamos de construir uma coisa linear, que a gente senta no chão junto e encaixa as peças. Já pensou a diretoria da sua igreja entendendo que ela não está no topo da pirâmide, mas ela está do seu lado? A equipe que está embaixo de você entendendo que ela não está embaixo, ela está do seu lado, e você mesmo entendendo que você não está em cima de ninguém, você está do lado, porque tem um preço. Quando você escolhe ficar do lado, tem um preço para pagar. Que nem os pastores querem pagar esse preço, porque é legal ser pastor. A sua igreja cresceu, é legal ser alguém carregar a sua mala, não é? O ser humano quer que alguém carregue a mala dele. Mas quando a gente fala de construcionismo, de líderes que constroem, ninguém carrega a sua mala, todos carregam a mala. Porque nós carregamos uma ideia. Terceiro, ter uma visão inesgotável, transferível e expansiva. Ah, minha visão mas ela só serve para um lugar. Não, sonhe uma coisa maior do que você junto, você e todo mundo junto. O Rick Warren, ele falava assim, você precisa sonhar uma coisa que se Deus não, tão grande que se Deus não fizer um milagre, você fracassa. Quando você estiver diante de uma coisa que você fala assim, Deus precisa fazer um milagre, senão eu vou fracassar, aí você sonhou algo maior do que você. Sonhar o óbvio, sonhar aquilo que você pode fazer, aí não é um sonho, é uma realização. Mas uma visão é algo que não existe, que é maior do que todas as pessoas juntos, que cabe em qualquer lugar e que pode ser, só pode ser feita, dar certo com a bênção de Deus. Aí é uma visão que vai construir, mudar alguma coisa. Porque senão a gente fica, eu tenho uma visão maravilhosa, mas aquilo, se a história do lado, o outro está fazendo, o outro está fazendo, o outro está fazendo. Eu tenho um pastor que eu atendi esses dias, ele disse assim, eu sempre tive o sonho de ser pastor, ele era um empresário, ele tinha 3, 4 empresas, e eu comecei a plantar uma igreja. Peguei todo o meu know-how e todo o meu dinheiro e plantei uma igreja. E foi um case de sucesso. Em 5 anos a igreja tinha 800 pessoas, e entrava uma grana, a igreja era bonita, só que da grana que entrava eu mesmo colocava. E ele falou assim, Sidney, o que aconteceu comigo? Depois de 6, 7 anos é que eu descobri que, na verdade, eu tinha feito aquilo por mim. E Deus estava fora daquela história. Então, hoje a igreja está ruim, minhas empresas... Eu só percebi quando a minha empresa começou a quebrar. Porque eu não tinha mais dinheiro para botar. Então, agora eu estou revendo todos os meus... E agora Deus me quebrou para eu começar de novo com Ele. Então, é uma visão grande, inesgotável, transferível, expansiva. Isso é uma característica de alguém que está construindo alguma coisa.